Olá, muito bom dia para você, nosso telespectador da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, um programa que todas as semanas leva a você informações sobre aposentadoria, os benefícios do INSS, os direitos trabalhistas, além de assuntos do momento. Hoje, quem eu convidei para estar na nossa bancada, em nome do SEMAP Sindicato, Juliano Porsche, diretor da entidade. Pelo Sindicato dos Aeroviários está conosco o seu diretor Oswaldo Rodrigues. Em nome dos rodoviários aposentados, a Aura, Associação Única dos Rodoviários aqui da capital, está com a gente o presidente Sérgio Vieira. E pelo escritório Pereira da Costa Advogados, respondendo as dúvidas que você vai daqui a pouquinho começar a encaminhar sobre Previdência, a doutora Luciana Pereira da Costa está com a gente nesse domingo. Olha, na edição desse final de semana, vamos falar sobre um assunto que tem mexido bastante com a vida de todos nós, a política. Só que, mais que isso, é a reforma desse sistema político brasileiro. É daqui a pouco, depois do intervalo. Enquanto isso, vai encaminhando as suas mensagens com as dúvidas sobre Previdência, sobre direito do trabalho, para os contatos que a gente vai disponibilizando aqui na tela do Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com mais Boca no Trombone aqui pela sua Band TV e direto para as perguntas que a nossa audiência vai encaminhando sobre aposentadoria, INSS e direitos trabalhistas. Vá participando pelos nossos canais de interatividade, você vai vendo aqui na tela da Band. Bom, hoje está conosco a doutora Luciana do Pereira da Costa Advogados, para responder as dúvidas sobre Previdência que já são encaminhadas aqui. A primeira, doutora Luciana, é da Alessandra. Fraturei o punho há 6 meses, venho fazendo fisioterapia há 5 meses. Há 1 mês foi diagnosticado início de tendinite. Os 2 médicos que consulto fizeram um laudo de como estou e toda a situação. Mediante isso, a perita negou a prorrogação do meu afastamento. Na terceira perícia, como devo proceder e qual é o procedimento para recorrer? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Um bom dia, Paulo Solano, um bom dia aos colegas de mesa, aos nossos espectadores. Então, eu vou lhe sugerir, Alessandra, que tu busque os teus direitos na justiça. A essa altura, como a perita do INSS já negou, o recurso administrativo tem se mostrado ineficiente para resolver essas situações e as pessoas estão em muita urgência, porque tu estás incapaz, tu precisa de se alimentar e não pode trabalhar. Então, junto à documentação médica, se possível conseguir os laudos periciais do INSS, seria muito bom também, documentação que comprova o indeferimento e entra na justiça, que tem se mostrado uma via muito rápida até, e o INSS até faz acordos por vez em quando nesses processos. A Vera, doutora Luciana, diz ela, tenho 70 anos, sou pensionista militar, tenho direito à aposentadoria por idade? Sim, Vera, tu pode ter direito à aposentadoria por idade. A questão de ser pensionista é em razão do segurado que já contribuiu e faleceu, deixar pensão para ti. Se tu, por direito próprio, tem tuas contribuições e cumpre os requisitos para uma aposentadoria por idade, tu com certeza vai poder ter os 2 benefícios. 15 anos de contribuição no mínimo, né? Isso mesmo. Tá certo. Doutora Luciana, segue conosco e você pode mandar sua dúvida sobre Previdência e Direito do Trabalho. Falando em Previdência, na última sexta-feira aconteceu aqui na capital o primeiro seminário nacional de direito previdenciário. Estive lá, busquei a palavra de vários operadores do direito, entre eles o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia. É fundamental. A Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com a Associação Brasileira de Advogados, com a ABA, promove esse seminário, um seminário nacional de direito previdenciário, exatamente para que possamos discutir temas de suma importância, Hoje, a Previdência Social, ela tem sido discutida por todos nós, por qualquer cidadão brasileiro. Todos, hoje, têm uma opinião sobre a Previdência Social e a sua reforma. É uma forma também de nós começarmos a discussão a capacitar a advocacia, aqueles operadores do direito que, de alguma forma, exercem sua profissão na área previdenciária, porque muitas dúvidas virão, muitos questionamentos virão,
alguns temores, como perda de direitos fundamentais, virão. E a advocacia tem que estar preparada para esse debate. E por isso que nós estamos hoje aqui, nesse espaço que é educacional, que é a OAB Cubo. Aqui é a sede da Escola Superior da Advocacia, firmando esse convênio com a aba, com o direito previdenciário, e para esses mais de 300 advogados presenciais e mais de 1.000 à distância poderem se capacitar, pelo menos no início desses debates, porque a Previdência, ela começa uma discussão política, mas nós temos também que fazer uma discussão jurídica para que o cidadão não possa perder os seus direitos fundamentais, que a própria Constituição assim determina. Eu acredito ao empenho dos advogados da aba, né? Nossos colegas que fizeram a organização desse evento, tornaram possível, né, esse sonho, na verdade, da gente estar fazendo esse primeiro Seminário Nacional de Direito Previdenciário, né? Muitos apoiadores também, entre eles a FETAPERS, Verbo Jurídico, né, a própria Bandeirantes, né, nosso parceiro. Então, para a gente ter chegado a essa lotação máxima do público presencial e colegas em EAD assistindo por todo o Brasil, isso nos deixa eu tô muito contente com o dia de hoje, a gente ter chegado nesse sucesso, e espero que o evento agrade a todos. É um assunto do momento, né? Só se fala na Previdência, na reforma da Previdência, e então quando se faz um evento desse tamanho, coordenado pela ABA, Associação Brasileira de Advogados, não é isso? A FETAPERS tem que estar junto, porque isso é uma causa que interessa a todos nós trabalhadores, aposentados ou ainda não aposentados. Importante evento que se realizou em Porto Alegre. Como vocês viram aí, a palavra do presidente reeleito da OAB-RS, ele deixou um recado aí para os colegas advogados após a sua reeleição na seccional Rio Grande do Sul. Primeiramente, se tu me permite, gostaria de agradecer a Advocacia Gaúcha, que confiou nas nossas propostas e, acima de tudo, confiou no nosso trabalho, nas nossas conquistas, que fizeram diferença na vida da advocacia, do advogado e da advogada. Então, um agradecimento muito especial aos mais de 70%, aos mais de 30 mil votos que tivemos, à advocacia, e nós estamos já não virando o ano com a continuidade do trabalho. Tá aí, e o presidente Ricardo Breyer, assim como a OAB Nacional, né, tem suma importância nesse processo que a gente trata comumente aqui no Boca no Trombone, com os nossos parceiros, também lá na Rádio Bandeirantes, que é esse diálogo com o governo, com o Poder Legislativo a partir de agora, para a futura reforma da Previdência, que ela vai acontecer, inevitável. E a Ordem dos Advogados, através dos operadores do direito, né, eles é que têm essa expertise, eles que têm esse convívio com os segurados, é peça fundamental, por isso da importância de termos uma ordem forte e atuante nesse tema, a reforma previdenciária. Vocês vão ter mais notícias da OAB aqui no Boca no Trombone em leve. Olha, pessoal, a gente está se propondo hoje a debater a reforma política, né? Um tema de suma importância. E eu já quero começar aqui com os meus convidados, o Juliano Porsche, que está representando o CEMAP Sindicato, e lhe perguntar, Juliano Porsche, reforma política é fundamental para o Brasil? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos companheiros de mesa, bom dia a você, telespectador. De fato, Paulo Solano, gostando ou não gostando, todos nós somos geridos pela política, né? Então, sempre quando há novos governos, novas mudanças no quadro geral, como, por exemplo, esse pós-governo, né, após 2016, sempre se fala em reformas, mas geralmente em reformas que vão contra a cidadania, contra os trabalhadores, contra os direitos sociais, e por isso se falou tanto em reforma trabalhista, reforma da Previdência, ou seja, retirar dos cidadãos seus direitos. E deveria ser prioritário e, anterior a isso, uma reforma política, pois o sistema político que temos vigente não é representativo da nossa sociedade, né? E cada vez tem se piorado a situação, ou seja, cada vez mais a nossa representação se dá por grupos que não são a maioria da população. Sim. E que, de fato, é importante se fazer essa readequação. O problema é como se fazer, e esse
me parece A grande pergunta, né? A grande pergunta, como fazer? Deixa eu ver então com o Oswaldo Rodrigues. Se é uma prioridade, Oswaldo, acredito que você comungue da mesma ideia, qual seria a forma, né? Como que a gente deveria tratar daqui para frente a reforma política no Brasil? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, companheiros da mesa, telespectadores. Nós precisamos de 3 reformas básicas no Brasil, né? Para mim, a reforma política, que é a mais prioritária, né? Uma reforma penal e a reforma fiscal também. Eu acho que é extremamente importante a questão dos impostos, porque quanto mais se concentra a renda, né, mais se diminui a atividade econômica. Então, eu acho extremamente importante isso. Nós temos um sistema, como o Juliano estava dizendo aqui, que ele foi concebido ao longo do tempo pelos congressos que passaram por lá para a corrupção andar como uma primadona. Quer dizer, eu faço uma coligação com o governo eleito, mas na hora de uma decisão importante, eu vou lá reivindicar alguma coisa para a minha cidade ou para o meu partido. E, lógico, chega na cidade, eu vou dar um discurso que eu consegui a verba e sabe lá se não vai ser superfaturado também lá na cidade, que eu tenho mais facilidade. Eu entendo que a reforma política é prioritária, né? Sim. Eu creio que a gente não precisa passar a vida inteira num sistema falido, que é o nosso sistema político está falido, né? E poderíamos sim tentar realmente, eu particularmente sou a favor do parlamentarismo, eu acho que é um sistema que a gente poderia mudar para o sistema parlamentarista no Brasil, talvez, né? Eu acho que não tem sistema perfeito também, né? Mas também tem o distrital misto e tal, que de repente a gente poderia implementar e sair desse sistema que está viciado, está corrompido por si só, entendeu? Pela autoconcepção que os congressos que estiveram lá. O problema é de quem vai fazer essa reforma. Esse é o grande dilema que nós temos hoje. Né? É um detalhe super importante, né, presidente Sérgio Vieira da Aura? Hoje a gente tem no Brasil, né, 4 regras eleitorais, né, gente? O sistema proporcional, que é de lista aberta para deputados, federais, estaduais e vereadores, e para o majoritário, que é o Poder Executivo, né, tem eleição majoritária simples, né, quando as cidades menores de 200 mil habitantes é aquele que fizer o maior número de votos, é o eleito. E em 2 turnos, quando nós temos aí mais de 200 mil eleitores, também se aplica para o caso do governador, da presidência da República, e a eleição majoritária do tipo voto em bloco, que é no caso do Senado, né? Essas regras, como falou o Oswaldo, é um sistema que hoje está cambaleante, que a gente realmente tem que trocar? Essa é a opinião da Aura também? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, telespectadores e amigos aqui da bancada. Eu entendo que essa reforma política, como a reforma previdenciária, como a reforma trabalhista, que já foi feita, ela necessariamente teria que passar por um grupo de mais seriedade no trato dessas coisas. Não se pode fazer uma reforma trabalhista com pessoas interessadas em pensar em si, no corporativismo. Então não adianta nós termos uma bancada de deputados, de senadores, querendo mudar a reforma trabalhista. Simplesmente eu entendo que isso é muitas vezes um discurso político, né? Nada de direito eles querem tirar deles. Então, na verdade, tem o fórum privilegiado, que é uma coisa que tinha que ser tratada com muita seriedade, né? Nós temos aí verdadeiros bandidos governando esse país, com fórum privilegiado, né? A reforma política é necessária, mas, sinceramente, infelizmente, eu penso que é uma utopia hoje o povo brasileiro, pela forma que se manifestou nas eleições, doutor Solano e telespectadores. Nós, eleitores desse Brasil, tivemos a oportunidade de resolver o grande problema dessa nação e nós elegemos pessoas comprometidas até o pescoço com falcatruas, né? Como fazer uma reforma política, que as pessoas que têm que fazer a reforma são as que estão lá. Quem está lá é o fórum privilegiado, é o voto proporcional, onde tu vê pessoas aí com milhões de votos levando outras pessoas sem qualificação nenhuma para dentro de um congresso para decidir a nossa vida, né? É o voto secreto nas votações do próprio congresso, que deveria ser aberta, que deveria ser para o povo saber como é que se comporta e principalmente a posição desses deputados, embora houvesse agora uma reforma, uma grande mudança, ou seja, uma troca, uma renovação, no Congresso, esperamos, só que os grandes mestres da falcatrua estão lá dentro ainda e nós teremos que resolver isso e quem resolve isso é o povo. Sim. Antes de pedirmos, exigir uma reforma
uma reforma política dos políticos, nós temos que nos reformar e enxergar e fazer a coisa boa para a sociedade, que todos nós sabemos como fazer. Sim, tem que partir da gente, certamente. Juliano Porte, o presidente Sérgio falou da renovação no Congresso, né? Mais de 80% no Senado, mais de 50% na Câmara Federal. Será que com esse novo cenário, porque é um novo cenário que temos aí a partir agora de 1º de janeiro de 2019, há condição de fazer essa reforma? Pois bem, Paulo Solano, pode ser que saiam reformas, né? O problema é como serão. E aí, se tu pega todo esse percentual alto de renovação, se tu for ver os grupos, né, dentro de cada grupo, que agora chamam de temáticos, né, do evangélicos, do agronegócio, né, enfim, bancada da bala, da bancada da bala, da igreja, né? Na verdade, a renovação cedeu para o lado mais conservador possível, né? E aí a renovação não cedeu e falta muito, e o problema também aí vai para o lado educacional, né? Enfim, educacional no sentido do cidadão saber como votar, mas, por exemplo, quantos representantes de trabalhadores foram eleitos? E se formos pegar tanto no Congresso Nacional como aqui no Estado, quantos representantes de trabalhadores? Sim. Não digo nem sindicalistas, mas trabalhadores foram eleitos. Então, a renovação nesse sentido foi muito pequena. E chama atenção, por exemplo, que há uma renovação entre parentes, né? Pega aqui no Estado, por exemplo, uma determinada bancada que elegeu uma deputada estadual foi para a federal e a irmã veio para o Estado. Exato, então, que renovação é essa? Temos que avaliar muito bem ainda essa temática. Daqui a pouquinho retornamos aí ao tema da reforma política aqui com os meus debatedores. Agora eu vou com a doutora Luciana Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados, com as dúvidas sobre Previdência. A Elisolete, ela diz que tem 60 anos, é funcionária estadual, doutora Luciana, e já soma 86 pontos. Então ela tem 26 de contribuição. A pergunta dela, mesmo faltando esses 4 anos, eu posso pedir a minha aposentadoria? Porque eu sou pensionista e estou com medo da futura reforma da Previdência, que provavelmente não vai dar para acumular os benefícios. Elisolete, a senhora tem 60 anos de idade, para aposentadoria por idade já seriam suficientes. E aí a gente já fala em aposentadoria, em concessão de aposentadoria. Não entra em questão a questão da pontuação, né? Então a gente já pode falar em aposentadoria independente da senhora ter o seu tempo, porque a senhora já fecha por idade. Nesse caso, os proventos seriam proporcionais, doutora? No caso da aposentadoria por idade, aí há uma proporcionalidade na hora de se fazer o cálculo final. Isso é verdade. E aí teria que dar uma cuidada. Provavelmente, como falta tão pouco, esse cálculo não fique tão prejudicial, ela fique muito próxima do valor integral. O serviço público normalmente simula, os advogados também têm serviço, dá para simular e provavelmente vai ficar um valor bem próximo da integral. Tem que ponderar o custo-benefício de esperar até fechar a integral de verdade e o quanto tu vai trabalhar e deixar de ganhar, e essa diferença aí se compensa. Perfeito. O Paulo lá de Viamão, gostaria de saber quanto tempo após aposentado eu posso solicitar uma revisão. Paulo, é assim, a gente tem uma regrinha que dá 10 anos para a gente revisar o ato de concessão. Passados esses 10 anos, em princípio, tu não teria mais direito, mas a gente tem exceções no direito, sempre a regra tem exceção. Qual seria? Erro material, erro de cálculo, matéria que não foi apreciada na concessão da tua aposentadoria, então não houve manifestação positiva ou negativa sobre aquilo, tu pode trazer para uma revisão agora, depois mesmo de 10 anos. Mas o prazo, assim, em regra, é 10 anos. Tá certo. Muito obrigado, doutora Luciana. Segue conosco aqui na consultoria previdenciária. Virando a chave, vamos para o mundo do direito do trabalho, porque está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do BOC e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela senhora Iraci, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: eu tenho uma MEI, microempresa individual, e trabalho com carteira assinada ao mesmo tempo, em outro estabelecimento.
e gostaria de saber se perco algum direito trabalhista numa futura rescisão do meu contrato de trabalho. Dona Iraci, o fato da senhora ser uma microempreendedora individual nas horas vagas e manter de maneira concomitante um contrato de trabalho, um vínculo de emprego, não vai lhe retirar absolutamente nenhum direito trabalhista, nem mesmo os direitos às parcelas rescisórias que lhe serão devidas sem problema algum. Mas atenção, se no momento da sua rescisão a sua microempresa estiver ativa, você não terá acesso ao seguro-desemprego, porque para ter acesso ao seguro-desemprego é necessário que o trabalhador, ou a pessoa, o desempregado, esteja efetivamente sem renda alguma, tá bom? Doutor Solano, por hoje era isso, um bom dia a todos. Obrigado ao doutor Marcelo Armiliato de Jesus, em nome do CRJ Advogados, no nosso quadro aqui, Dica Trabalhista. Pode encaminhar, gente, as dúvidas sobre direito do trabalho, além das previdenciárias. Hoje a gente está com a doutora Luciana da Costa, do Pereira da Costa Advogado, respondendo as dúvidas. Daqui a pouquinho ela participa novamente do programa. Vamos para o bate-papo aqui. O tema é reforma política. Pessoal, olha só, muito se fala aí do sistema distrital. Veja só, o que ele contempla? Uma maior proximidade entre o eleito e o eleitor, ou seja, o representado sabe quem o representa, né? E há uma alta desproporção, a desvantagem desse tema, né? Alta desproporção entre cadeiras obtidas e a votação nacional dos partidos. Juliano Porsche, você é entusiasta dessa sistemática do sistema distrital? Ele tem, como tu disse, as vantagens e desvantagens, só que o problema é que vai para a questão da lista fornecida pelo partido também, né? Então, muitas vezes há essa desvinculação, vamos dizer assim. Da mesma forma, bom, enfim, essa é outra questão, mas a própria questão hoje existente da representatividade pela proporcionalidade do coeficiente também é um problema, né? Em que aquele que às vezes vai ocupar a cadeira não é aquele que ganhou o maior número de votos. Então também tem essa desvantagem no atual, né? Oswaldo Rodrigues, o que você pensa aí sobre a forma distrital? A gente não tem esse conhecimento específico de ter vivenciado isso, né? O melhor conhecimento é quando a gente vivencia algum problema. O caso do distrital, cada região elege o seu representante. Tem uma lista? Tem. Eu acho que a grande vantagem do distrital é a possibilidade de depor esse eleito. Eu acho que essa é a grande vantagem do distrital. Como é que eu deponho um deputado hoje, né? Tem que pedir para eles mesmos decidir que ele seja cassado. Quer dizer, na própria região, em relação à lista, eu creio que tu pode articular antes, discutir os nomes que estão nessa pré-lista do partido X ou Y, que tu é simpático, que tu faz parte. Sim. Eu não concordo com esses nomes aqui. E aí participa efetivamente, né? Aí vai dar a possibilidade mais da sociedade contribuir com a própria lista, para chegar no momento da decisão, ter os nomes mais representativos daquela região específica. Até porque a outra vantagem do voto distrital é que cada região tem as suas características, especificidades e tal. Então, nosso país imenso, diferente, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que seria interessante. Presidente Sérgio Vieira, e você entende que a participação da comunidade, a participação das associações, dos sindicatos, seria importante nessa escolha de quem vai participar da eleição? Quer dizer, reúne-se lá os rodoviários aposentados e eles pensam, olha, tem o fulano que é um bom nome. Você entende que essa também seria uma maneira de se introduzir a chamada reforma política no país? Eu vejo isso uma grande oportunidade de realmente conhecer quem a gente está levando lá para ser eleito. Realmente é uma oportunidade que a gente vai ter. Não sei, talvez, se terão o espaço suficiente, e o Oswaldo coloca muito bem a questão de terminar com o mandato do cara, né? Teria mais facilidade, tu vai estar mais próximo do teu eleitor, tu vai estar mais próximo da tua sociedade, tu vai estar mais próximo, exatamente, tu vai estar mais próximo da tua realidade, do problema da tua região. Então, esse voto distrital, ele é interessante sim, embora tenha algumas coisas que a gente até não concorde, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de fazer uma reforma na forma de eleger as pessoas, na forma de conhecer e na forma de botá-la dentro do Congresso, não nessa questão do coeficiente eleitoral, mas sim naquele que te vota de fato. Verdade. Eu acho que é uma vantagem boa aí, talvez seja uma solução
razoável para a população. Perfeito. Mais interatividade, as dúvidas vão chegando sobre Previdência para a gente. A doutora Luciana do Pereira da Costa Advogados responde. O Gilney tem 52 de idade, 34 anos e 6 meses de contribuição. Como funcionaria, doutora, para a minha aposentadoria? É a dúvida do Gilney. Gilney, tu vai fechar daqui a pouco, então falta 6 meses para fechar os 35 anos de contribuição. Com 56 de idade, já pode encaminhar a aposentadoria. 52 de idade. 52 de idade, mais 35, tu não fecha ainda a pontuação suficiente. Aí eu te sugiro fazer os cálculos para verificar qual a incidência do fator previdenciário e, como eu disse na resposta anterior, a mesma situação, custo-benefício. Eu vou me aposentar agora com o fator previdenciário reduzindo em X o meu valor, ou eu aguardo um pouco mais, contribuo um pouco mais e fico no valor integral. Quanto eu vou gastar numa opção, quanto eu vou ganhar mais na outra. Essa é a ponderação. Perfeito. A Verônica, ela é pensionista, também está preocupada e está pagando o INSS. A pergunta dela, quando eu atingir os 60 anos e os 15, vou conseguir ter direito à minha aposentadoria por idade? Verônica, vamos agora dizer o seguinte, a gente vai ter que orar que essas reformas que estão por vir, né, resguardem os nossos direitos, né? Um deles é a aposentadoria por idade, que naquela proposta que eu espero que não seja votada, a 287 não passe, ali estava prevendo 25 anos, então era um absurdo a mudança. Eu estou vendo que está parecendo que está sinalizando que o governo que vai entrar não vai aprovar do jeito como está, mas também não sabemos muito o que vai ser. Tá certo. Então vamos aguardar. Vamos aguardar e vamos trabalhar para isso, né? Você viu antes aí, a OAB está fazendo a sua vez nessa questão da reforma previdenciária. Reforma política, última questão. Juliano Porsche, rápido e rasteiro. Você é favorável a 2 pontos. Extinção da reeleição e o mandato tem que ter uma duração máxima? Concordo com a questão que deva haver um ponto de corte, né? Eu pego, por exemplo, a nossa entidade. Um diretor só pode ficar por dois mandatos consecutivos, né? Porque tem deputados que estão a vida toda lá. Isso é péssimo para a democracia, né? Então, sou totalmente a favor de um ponto de corte, de um tempo máximo de colocação. E a reeleição na majoritária por uma vez apenas. Só para encerrar rapidamente a minha questão, dizer que não importa o sistema, o que importa é a população se politizar, tratar a política com seriedade e não achar que a política é ruim para a sua vida. Verdade. Obrigado, Juliano. Oswaldo, reeleição e duração máxima de mandato, sua opinião? Reeleição sim, né? A duração máxima do mandato, eu acho que, entendo, reeleição 4 anos, né? Eu creio que nós teríamos que estabelecer aí que não se poderia repetir a mesma posição política. Mas se eu sou vereador, 2 mandatos, eu não posso ser mais vereador. Acabou. Aí eu posso ser prefeito, ser deputado estadual e assim por diante, vai se seguindo, entendeu? Mas ficar ali uma eternidade como deputado estadual, federal, sem condição. Acho que não tem condição mesmo, né? Vicia e acaba viciando o próprio sistema, né? Presidente Sérgio, da hora. Totalmente favorável que não haja reeleição, que seja permitido que várias pessoas possam se candidatar por todos os anos que tenham. É um mandato só e deu para ti, vai embora sem aposentadoria, porque não adianta ficar lá 4 anos, 2 mandatos no máximo e se aposentar pro resto da vida, como existe hoje aqui no Rio Grande do Sul. Reforma política tem que começar pela gente. Pela gente, exatamente. Então, assim, totalmente a favor de que seja permitido, que não seja permitido que se fique no poder por 30, 20 anos, como estão as famílias de políticos aí. Isso tem que ser feito imediatamente. Maravilha. Luciana, Sérgio, Oswaldo, Juliano, muito obrigado. Obrigado a você aí de casa. Domingo que vem, estamos aqui de volta na Band TV, a partir das 8h30, com mais Boca no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.